Emmanuel, Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 1, Rumo ao deserto. Aonde iremos, Senhor? Atreve-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entram nas ruas tortuosas. O moço tarcense parece refletir um minuto e acentua. É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral do que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Sei, responde o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem. Não se passa muito tempo e ei-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercam extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomenda ao companheiro. Não convém que me aproxime assim sem aviso. Jamais visitei Sadoc nessas condições. Entra no átrio, chama-o, conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedece prontamente. O banco de repouso dista alguns passos do largo portão de acesso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identifica o muro, tateando-o. Vacilante e trêmulo, arrasta-se dificilmente e atinge a entrada ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procura saber o motivo da visita inesperada. Jacó explica com humildade que vinha de Jerusalém acompanhando o doutor da lei e desfia os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados, mas quando se refere ao episódio principal, Sadoc arregala os olhos, estupidificado. Custa-lhe acreditar no que ouve, mas não pode duvidar da sinceridade do narrador, que por sua vez mal encobre o próprio assombro. O homem fala então do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que verte. Saulo a chorar? O amigo de Damasco recebe as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacó. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sítium, para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Mas, Senhor, que lhe direi? Interpõe Jacó hesitante. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc reflete um momento e acrescenta. Não será difícil remediar. Na próxima esquina vocês encontrarão a chamada Rua Direita, e depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde irei lá para saber do ocorrido. Ouvindo tais palavras, que parecem mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despede-se surpreso e desanimado. Senhor, diz ao rabino, regressando ao portão de entrada. Infelizmente, vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclama Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia.
Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não consegue dissimular a verdade e conta ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouve, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerava digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa choca-o. É natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não é justo abandone um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no conjugar de mágoas que começam a crescer-lhe no coração, recorda repentinamente a visão de Jesus, reflete que, efetivamente, possui agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Concluído o relato do companheiro, comenta resignado: Sadoc tem razão. Não fica bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Estas considerações comovem o companheiro, que, aliás, deixa perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevê uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parece intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples, evidencia o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreende. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas, ora em diante, consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro fala-lhe, preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, responde Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, torna-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Entretanto, Senhor, estou hesitando, diz o servo, já picado de remorso. Estás cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista, e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclama o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continua Saulo a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contempla, desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causa o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém,
não consegue subtrair-se aos íntimos temores e parte aos primeiros albores da manhã. Saulo agora está só. No véu espesso das sombras, pode entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa farta e franca assegura-lhe a solicitude do estalajadeiro, que, de quando em quando, vem saber suas necessidades, mas, em vão, o hóspede é convidado a repastos e diversões, porque nada o demove do seu taciturno insulamento. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas, para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisa ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sente-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc é típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, haveria de lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. No apreciar os valores humanos, experimenta a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono, mas no torvelinho das lembranças, destaca os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionam consoladoras emoções. Agora, compreende aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes do coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chega a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o fazem admirado em toda parte, que é ele senão necessitado da proteção divina? É certo que as convenções mundanas e os preconceitos religiosos haviam-lhe proporcionado uma tranquilidade aparente, porque bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolve, ora com fervor, recorrendo a Deus para que não o deixe sem socorro, pede a Jesus lhe clareie a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No 3º dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indica o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, Replica o interpelado com doçura. o Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo-o, o moço de Tarso tateia ansiosamente nas sombras. Quem será aquele homem que já sabe os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa.
Vosso nome? Pergunta quase aterrado. Ananias. A resposta é uma revelação. A ovelha perseguida vem buscar o lobo voraz. Saulo compreende a lição que o Cristo lhe ministra. A presença de Ananias revoca-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quer avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que ele chama ternamente irmão. Oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateia o vácuo, sem conseguir a execução do seu gratíssimo desejo. Quisera beijar vossa túnica. Fala com humildade e reconhecimento. Mas, como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor nota que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho está totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixa transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manam lágrimas cristalinas. O moço, apaixonado e caprichoso, aprendera a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Diz, entre compungido e esperançoso. Penitencio-me do meu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultam os passos, ajoelha-se com humildade. O velhinho generoso quer adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproxima-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclama: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que lhe correm dos olhos, o moço tarsense acentua contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, diz Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, adverte Saulo compungido. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todos sempre. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sente que das pálpebras doridas caem substâncias pesadas como escamas. À proporção que a vista lhe volta, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, vê o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como o perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. Vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma.
exclama, estendendo os braços no transporte de gratidão e de amor. Ananias também não se contém mais, em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus. O velho discípulo do Evangelho abraça-se ao jovem de Tarso a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levanta-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Irmão Saulo, Diz presuroso: este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre, que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não diz palavra. As lágrimas de gratidão sufocam-no. Abraçando-se ao antigo pregador, num gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvera encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficam mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Saulo sente-se agora fortalecido e ágil. Num minuto parece reaver todas as energias de sua vida. Voltando a si do contentamento divino que o felicita, toma a mão do velho discípulo e beija-a com veneração. Ananias tem os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Ressuscitaste-me para Jesus. Exclama jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo. Ajunta o generoso velhinho com alegria a transbordar-lhe dos olhos. E como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso senta-se junto do benfeitor amigo, roga-lhe todos os informes a respeito do Cristo, dos seus postulados e dos atos imorredouros. Ananias conta-lhe tudo quanto sabe de Jesus, por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Esclarece que era sapateiro em Emaús e tinha ido à Cidade Santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Fala da compaixão que lhe causara o Messias coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. É profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, segue o condenado até o monte. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação, que lhe aclarava o espírito, que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emaús, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho.
A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizara-lhe o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Felipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Ali estivera, até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Saulo bebe-lhe as palavras com singular enlevo, como quem franqueia um mundo novo. A referência às perseguições aviva-lhe os remorsos acerbos. Em compensação, a alma está repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. É verdade, Diz enquanto o narrador faz longa pausa. vim a Damasco com outorga do templo, para vos levar preso a Jerusalém, mas fostes vós que chegastes com a outorga de Jesus, e a ele me jungistes para sempre. Se vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformastes em escravo voluntário e feliz. Ananias sorri sumamente satisfeito. Saulo pede-lhe então que fale de Estevão, no que é atendido com solicitude. Em seguida, pede informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, deseja do benfeitor qualquer alusão a Abigail. Formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, fala com brandura. Não precisarás confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que, depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Saulo ouve emocionado e, após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parece meditar, volta a dizer como se falasse consigo. Sim, se ela ainda vivesse. Ananias recebe a observação sem surpresa e acentua. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. O velho discípulo do caminho está comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chora. Compreende sim que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo basta para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador com insistência e socorresse o espírito mesquinho, e por venturosa coincidência, o mesmo Ananias, que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e de perdão. Agora pertenceria para sempre àquele Cristo, amoroso e justo, que é o Messias prometido.
nas emoções extremas que lhe caracterizam os sentimentos, passa a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Quer mergulhar agora o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolga-lhe agora a alma toda. Ananias, meu mestre, Diz o ex-rabino com entusiasmo. onde poderei obter o Evangelho Sagrado? O antigo discípulo sorri com bondade e observa. Antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E revolvendo o interior de surrada patrona, retira alguns pergaminhos amarelados, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescenta: Verbalmente tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas, no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. O moço convertido recebe as anotações assaz admirado. Debruça-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devora-os com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentua: Se possível, pede-vos-ei deixar-me esses preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que, já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalaria as menores ações para o resto da vida, pondera atento: Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Enquanto o velho pregador do caminho observa-o interessado, o convertido de Damasco chama o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreende-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso fala sem rebuços: Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobre do espanto, cumula-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que deseja, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe vai na alma, dirige-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui, ocupava meu tempo no estudo e na egese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. E, fazendo uma pausa, pergunta ao benfeitor que o ouve em silêncio: Conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoque? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. Pois bem, continua o jovem tarsense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Fim da parte 1. Ave Jesus, Deus seja conosco.